Caríssimos irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje, nós ouvimos o terceiro anúncio da paixão. Jesus, que pela terceira vez, ele fala a respeito daquilo que acontecerá a ele. E a atitude dos apóstolos nos espanta, porque eles ainda não compreendem o que Jesus lhes fala. Meus irmãos, quando nós falamos isso a respeito dos apóstolos, nós devemos imediatamente aplicar a nós esta verdade de que muitas palavras pelo Senhor, ensinadas, ditas, proclamadas, ainda não caíram no nosso coração. Nós as ouvimos com os ouvidos carnais, mas nós ainda não as acolhemos no nosso coração. Nós conhecemos tais palavras e tais ensinamentos com a nossa inteligência humana, mas nós não a conhecemos de uma maneira espiritual, isto é, aquilo ainda não se fez uma só coisa em nós. Não existe uma ligação verdadeira, mas um conhecimento à distância, um conhecimento que não implica ainda uma comunhão. Então, os apóstolos ouvem pela terceira vez, e a primeira vez, vocês vão recordar, quando os apóstolos ouvem Jesus falando a respeito da sua paixão, Pedro, em nome dos apóstolos, repreende Jesus: Senhor, que isso não te aconteça. Que história é essa de sofrimento? Que história é essa de cruz? E, meus irmãos, nós estamos tão acostumados em ouvir isso, que nós nos colocamos logo do lado de Jesus, como que nós já aprendemos esta lição, e não percebemos que nós estamos do lado de Pedro. Isto é, nós ainda dizemos: que história é essa de cruz, Jesus? Para com isso. Porque quando nós ouvimos a cruz de Jesus e a respeito de Jesus, nós ainda mais ou menos, porque não temos compreensão completa, nós até que achamos que pensamos aceitar. Mas quando isso se aplica na nossa vida, aí a história é diferente. Aí nós não queremos saber de cruz, de sofrimento, de renúncia, de perseguição, de tristeza, de dor. Isto é uma realidade, e isso é normal, porque como nós não fomos feitos para isso, nós não fomos feitos para a tristeza, nós não fomos feitos para a tribulação, nós não fomos feitos para o sofrimento, mas a única maneira de nós chegarmos àquela realidade para a qual fomos feitos é passando por aquilo para o qual não fomos feitos. A única maneira de chegarmos àquilo que queremos é passando pelo caminho pelo qual não queremos passar. E nós precisamos estar conscientes disso, e Jesus está consciente disso, porque diz o quê? Quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo. Esteja disposto a fazer coisas que você não gostaria de fazer, a passar por um caminho que você não gostaria de passar, a renunciar à própria vontade, morrer para poder ressuscitar. Então, este ponto ele é fundamental, porque senão nós não rezaremos de verdade, que nós precisamos tirar as máscaras diante de Deus, apresentar as nossas resistências, as resistências que existem no nosso coração, e dizer: Jesus, por misericórdia, dá-me um coração semelhante ao teu, que queira o que tu queres, que ame o que tu amas, que viva, que queira viver o que tu viveste. Pois bem, então, no primeiro anúncio da paixão, Pedro fez um barraco.
repreendeu nosso Senhor, que isso não te aconteça. Para com essa história. Jesus diz: afasta-te, Satanás, pois tu pensas como os homens e não como Deus. No segundo anúncio da paixão está lá o primeiro anúncio. Nós podemos encontrar em Mateus, capítulo 16, a partir do versículo 13. O segundo anúncio nós podemos encontrar lá em Lucas, no capítulo 9, nos versículos 44, nos versículos 44 e 45. O segundo anúncio diz que eles ouviram pela segunda vez, não compreenderam bem e não perguntaram. Ficaram com medo de perguntar. Que história mais sem graça, que história mais... Não quero nem saber, não vou nem perguntar. É a nossa atitude. Quantas vezes a gente não quer nem saber, não vou nem perguntar porque eu não quero saber disso daí. E logo depois, imediatamente depois, no versículo posterior, 46, eles começam a discutir quem é maior, quem é o mais importante entre nós. Quer dizer, não entenderam nada. Mas por quê? Por culpa do mestre? Não, por culpa dos discípulos, com o coração endurecido, com o coração fechado, sem querer aprender de fato. Ora, há quanto tempo ouvimos a palavra do Senhor? E por que é que essa palavra ainda não frutificou abundantemente em nós? Por culpa de Jesus, que não nos concedeu as graças de que necessitamos para frutificar? Não, por culpa nossa, que não queremos de verdade aprender, que não queremos deixar que o Senhor quebre o nosso coração para construir um outro coração, para nos dar um coração semelhante ao dele. E no terceiro discurso da paixão é o evangelho de hoje, em que Jesus agora vai dizer ainda mais explicitamente, porque ele aqui fala de ser escarnecido e ser crucificado. Eis que estamos subindo para Jerusalém. E eles achando que eles estavam subindo para Jerusalém para tomar o poder. Agora sim, vamos ficar por cima da carne seca. Vamos ter poder, vamos ter glória humana, poder humano. Vamos ter riqueza, vamos ter vida fácil. Estamos subindo para Jerusalém. E o Filho do Homem vai ser entregue aos sumos sacerdotes, aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte, o entregarão aos pagãos, zombarão dele, vão flagelá-lo e crucificá-lo. E no terceiro dia ressuscitará. Diante disso, dessa mensagem tão clara, diz aqui que a mãe dos filhos de Zebedeu, a mãe de Tiago e João, vai lá, eles se usam da mãe. Eles se utilizam da mãe, eles põem a mãe na frente. Por quê? Porque quando Jesus ouvir o pedido da mãe, se volta imediatamente para os filhos, que na verdade, quem isso queria, eram eles. A mãe dos filhos de Zebedeu aproximou-se de Jesus com os seus filhos, ajoelhou, olha que piedade, ajoelhou-se com a intenção de fazer um pedido. E Jesus pergunta: que queres? E ela respondeu: manda que estes meus 2 filhos se sentem no teu reino, um à tua direita e outro à tua esquerda. Está explícita aqui a intenção de poder, a intenção de vida fácil, dos melhores lugares, dos primeiros lugares. Jesus, que já havia ensinado a escolher os últimos lugares. Jesus, que já havia ensinado e que vai dizer aqui logo daqui a pouco, a servir e não ser servido, porque foi para isso que ele veio. E o discípulo deve querer se assemelhar ao mestre. E meus irmãos, se nós não reconhecermos de que nós não queremos ser semelhantes a Jesus crucificado, nós não iremos rezar pedindo a graça. Isto é, nós não queremos ser como Jesus, porque é feio, é doloroso, é
é uma renúncia de si mesmo, é não viver para os seus próprios gostos, é ter uma pró-existência. É o sacerdote que vive por causa de Cristo, pelos irmãos. É a esposa que por causa de Cristo vive para o marido e os filhos. É o marido que por causa de Cristo vive pela esposa e pelos filhos. É o jovem que por causa de Deus procura escolher bem todas as coisas. Quer dizer, nunca pensando, e eu, como é que fico? Mas, e a glória de Cristo? E a vontade de Deus? Como é que fica? Porque esta foi a atitude de Jesus. Quando veio ao mundo, disse: eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. Não vim fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Percebe que essa busca constante da glória de Deus, da vontade de Deus, isso não é natural, meus santos. Pelo amor de Deus, se nós não tirarmos a máscara de piedosos, nós continuaremos com o ídolo de nós mesmos. Isto é, quando a vontade de Deus se adequa, se encaixa, se parece com a nossa, ok, nós até queremos. Mas quando a vontade dele é cruz, a nossa atitude primeira é de repulsa, de cara feia, de chantagem emocional com carinha de tristeza para que Deus mude a vontade dele. Nós fazemos isso. Isto é, nós precisamos pedir a nosso Senhor que Ele nos dobre, que Ele nos vergue, que Ele nos vire, que Ele nos converta, que Ele nos conceda um coração semelhante ao dele. Pois bem, então diz isso, Jesus responde: vocês não sabem o que estão pedindo. Jesus se volta agora, a mãe pediu, Jesus se volta para os discípulos, que sabe que vem deles o pedido, e Jesus responde no versículo 22, Mateus capítulo 20, versículo 22, não sabeis o que estáis pedindo. Por acaso vocês podem beber do cálice que eu vou beber? E eles responderam: podemos. Interessante que Jesus aqui parece que com a resposta, com a pergunta que ele faz e a resposta afirmativa dos apóstolos, parece que ele vai dizer então tá bom, então eu dou, né? Senhor, concede-me um lugar à direita e à esquerda. Vocês podem beber o cálice que eu vou beber? Podemos. Então tá bom, eu dou um lugar à direita e à esquerda. Parece que a lógica é essa, né? E Jesus, ele dá uma rasteira, os conduz à cruz. Vocês podem beber do cálice que eu vou beber? Podemos. Muito bem, mas dar o lugar à direita e à esquerda não compete a mim. Não compete a mim. Isso aqui é com o Pai, a quem Ele destinou. Mas beber o cálice, isto sim, compete a todos vós. Beber do cálice. E Jesus então continua. Diz aqui o evangelista que quando os outros ouviram aquela história, ficaram indignados. Indignados por quê? Que coisa feia que eles foram pedir a Jesus. Não. Como é que eles se atreveram a pedir antes de nós? Nós estávamos pensando em fazer o mesmo pedido. Isto é um coração tão diferente do coração de nosso Senhor. Meus irmãos, nós precisamos hoje, diante desta palavra, com toda a humildade, com toda a sinceridade, mas ao mesmo tempo com toda a fé, apresentar a Jesus os nossos corações e dizer: Jesus, Tu podes mudar o meu coração. Tu podes, Senhor, me ensinar a sabedoria da cruz, a ciência da cruz, me tornar um amigo da cruz, porque por mim mesmo, por mim mesmo, sou incapaz de amar a Tua cruz. Por mim mesmo, sou incapaz de beber do Teu cálice até a última gota, mas Jesus, Tu podes realizar isso. Eu que sou tão egoísta, que procuro sempre
aquilo que me traz um benefício que vai ao encontro da minha vontade. Eu que me revolto com o mínimo sofrimento na minha vida, não procurando com Ele aprender e contigo a me configurar. Eu que resisto a fazer penitência e quando a faço com espírito triste, sem aquela disposição de quem se configura a Ti. Eu que constantemente, Senhor, tenho em mente os desejos do mundo, a sabedoria do mundo e não a sabedoria de Deus. Por misericórdia, Senhor, transforma-me. E quando o Senhor me apresentar, quando na minha vida se apresentarem as ocasiões de mudança, que eu as perceba e que eu as aproveite, porque não adianta você pedir a Deus para ser ensinado e quando a lição se apresenta, você fecha os ouvidos e os olhos para não aprender. Então, quando na vida as lições da cruz se apresentarem, que nós as aproveitemos, que nós nos debrucemos sobre ela e aprendamos o que o Senhor quer nos ensinar, porque senão pediremos a Deus as graças e quando Ele as enviar, tem uma frase que eu ouvia muito quando era seminarista, de um monge do deserto que diz: os idiotas suplicam a misericórdia de Deus e não a reconhecem quando por elas é visitado. Isto é, quando Deus concede então a graça, a gente não reconhece, reclama e até esbraveja contra Deus. Pois bem, então por fim, Jesus diz isso, os apóstolos começam a brigar entre si, porque eles queriam os primeiros postos da glória, do poder, da satisfação do próprio egoísmo, e Jesus disse: olha, quem quiser ser grande, torne-se o servidor, e quem quiser ser o primeiro, seja o servo. Percebe que é uma afirmação totalmente contrária à lógica do mundo. Quem quiser ser grande, se faça pequeno, o escravo, o que serve, e quem quer ser o primeiro, se faça o servidor. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Diante disso, meus irmãos, não nos resta uma outra atitude senão a súplica. Suplicar a Deus um coração amigo da cruz. Suplicar a Nosso Senhor um coração que compreendeu a sabedoria da cruz. São Paulo, falando este místico amigo da cruz, que progrediu, que aprendeu a se tornar amigo da cruz, que foi conduzido pela graça, ele diz na carta aos Gálatas, capítulo 6, versículo 14: quanto a mim, não pretendo jamais uma outra glória, a não ser a glória de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim, e eu crucificado para o mundo. Não busco uma outra glória, senão a glória de Jesus Cristo crucificado. Meus irmãos, isso aqui não é para santos de sétima morada. Isso aqui é para todos nós. O cristão, ele deve ser aquele que busca a glória de Cristo crucificado. O cristão deve ser aquele que busca se configurar, fazer-se semelhante a Jesus Cristo crucificado, porque é por causa disso que nós fazemos comunhão com o sacrifício. Nós iremos daqui a pouco fazer comunhão com o sacrificado, com o sacrifício de nosso Senhor. Ora, se você percebe que embora você esteja canonicamente preparado para comungar, mas espiritualmente tão desprovido de qualidades para isso, peça, suplique a Deus a graça, que a concede generosamente. Você pode dizer: padre, mas eu estou em estado de graça, e eu posso comungar. Ok, mas será mesmo que você tem as disposições necessárias para comungar? Será mesmo que você quer fazer comunhão com Jesus Cristo crucificado?
que você quer fazer comunhão com o altar do sacrifício. Entende? Entenda o que é fazer comunhão, é ter uma vida semelhante. Entenda o que é receber a comunhão, é ter uma vida parecida com a dele. Ou melhor, viver a vida dele. Já não sou eu mais que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Percebe? Você tem consciência? É isso mesmo que você quer? Você quer viver a vida de Jesus? Meus santos, eu não sei vocês, mas qual é a minha resposta diante desta pergunta? Eu quero, Senhor, mas eu não quero ainda suficientemente. Eu quero, Senhor, eu quero fazer comunhão contigo, mas ainda me dá medo de pensar até onde essa comunhão me levará. Eu quero, Senhor, porque eu não posso querer diferente, mas existem ainda resistências e relutâncias dentro de mim. Por misericórdia, Senhor, derruba as barreiras do meu coração. Por misericórdia, Senhor, retira todo o medo da minha alma. Por misericórdia, Senhor, derrama sobre mim o teu Espírito e concede ao meu coração esta sabedoria da cruz, que faz com que nós tenhamos os mesmos sentimentos de Cristo Jesus na nossa alma. Só assim a gente vai de verdade ser amigo de nosso Senhor, caminhar com Ele por onde quer que Ele queira nos levar, não a contragosto e arrastado, mas com liberdade, porque queremos ser semelhantes a Ele, na tristeza, para que sejamos na alegria, na morte, para que sejamos um dia na vida, para que com Ele morramos e com Ele possamos ressuscitar. Supliquemos a nosso Senhor esta sabedoria, para que sejamos verdadeiros discípulos, amigos de nosso Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.